Oi, gente, Renatinha aqui de cenário novo. Tô botando esse microfone assim porque ele é muquirana. E aí a gente não consegue, eu não consigo ouvir minha voz direito. Então vamos ver o que a gente consegue arrumar nessa semana. E uma notícia boa para alguns e uma notícia ruim para outros. A notícia boa é que hoje eu vou começar a voltar naquele conteúdo de eletricidade que faltou a gente falar. Então você vai pegar o seu livro aí, livro 3, se não me engano, né, Guilherme? Livro 3, para que a gente possa começar a falar desse conteúdo muito legal que é a eletricidade. Bom, nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a história da eletricidade. Então, essa semana, vocês vão receber 3 vídeos falando sobre a história da eletricidade. E mentira, gente. Vocês vão receber 3 vídeos falando sobre eletricidade. O primeiro é a história da eletricidade. Segundo, se não me engano, é corrente elétrica. Terceiro é tensão, resistência e força. Então, força na peruca e bora aprender esse conteúdo muito legal aí. Ai, tô tão feinha, né, gente? Vou compartilhar com vocês a tela aqui, tá? Pra gente ficar muito lindos de bonito e a gente conseguir saber tudo aqui da nossa vida. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, esse primeiro momento nós vamos estudar o capítulo 6, tá? Introdução à eletricidade, módulos 19 e 20. Como eu já tinha dado spoiler para vocês, nós vamos falar sobre a história da eletricidade. É um pouquinho chato, mas é importante que vocês saibam de como que surgiu a percepção da eletricidade, a existência da eletricidade, para que vocês possam efetivamente entender como que a luz, a energia chega até a nossa casa, né? Como que a gente pode utilizar os nossos equipamentos eletrônicos da melhor forma. Então, eu coloquei para vocês aqui nesse pedaço que a história da eletricidade tem um marco inicial. Se vocês tiverem bastante atenção, ele começa antes de Cristo, né? Com o filósofo Tales de Mileto, que a gente teve a oportunidade já de estudá-lo algumas vezes desde o 6º ano, né? Para quem está comigo desde o 6º ano, a gente já falou de Tales de Mileto algumas vezes. Ele é um filósofo. Então, o que ele observou? Ele observou que alguns objetos, né, eles, ao serem atritados, eles apresentavam a capacidade de magnetismo, eles atraíam para si outras substâncias, né, outros objetos. Só que qual foi o erro de Tales de Mileto? O erro de Tales de Mileto foi justamente na conclusão desses estudos dele. Porque ele achava, né, que esses objetos eles apresentavam alma. E pelo fato deles apresentarem alma, ele poderia atrair outros objetos. Olha só, hoje a gente sabe que os objetos não têm alma, graças a Deus, né? E aí a gente deu um salto evolutivo muito grande, né? A gente saiu da era antes de Cristo, AC, e a gente vem para depois de Cristo, mais ou menos no século XVI, quando as investigações se intensificaram. Bom, para a gente analisar, né, sempre quando tem uma descarga elétrica no céu, raios, essas coisas, as pessoas sempre tentavam elaborar por que aquela descarga estava acontecendo. Não sabia o que era aquilo. Só sabia que a pessoa, se tomasse uma descarga daquela na cara, né, ela não sobrevivia para contar a história. E aí foram surgindo que os observadores de antes, que são os cientistas de hoje. Então, o primeiro observador que a gente vai falar foi o William Gilbert, tá? Ele conseguiu diferenciar os polos magnéticos. Ele conseguiu perceber a força elétrica e a resistência. Os polos magnéticos, você consegue observá-los na pilha, né?
A pilha tem um sentido ali, você tem que colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo, porque senão isso não vai funcionar. Nas próximas aulas isso vai ficar mais claro para vocês do porquê que isso acontece. Bom, teve o Otto Guericke, que estudou eletrostática, né? Por que em certas condições isso vai gerar eletricidade estática, vai fazer o nosso cabelo ficar em pé, né? Então, esse mesmo cientista, ele ficou conhecido pela união de dois cilindros de metal, dois círculos de metal, que ele retirou totalmente o ar, e ali foi a experiência dele sobre o vácuo. É a experiência dele mais conhecida, porém ele pegou duas esferas, colocou sobre uma roldana, né? E aí ele mostrou que ele fazendo isso, ele conseguia gerar a eletricidade estática, né? Até aqui embaixo da minha curiosidade, que eu tirei de um site de um professor de física, ele fala que ele construiu a primeira máquina eletrostática, tá? Com esse globo de enxofre que era girado com uma mão e causava uma fricção. E aí ele observou que centelhas saíam dali, tá? Que ele começou a observar que talvez fosse o mesmo fenômeno que aconteceu nos meteoros e nos relâmpagos. Então, a gente teve uma série de estudos de cientistas. Eu trouxe para vocês, como está no livro de vocês, uma cronologia para que vocês possam entender como tudo aconteceu. Nós tivemos também Benjamin Franklin, que descobriu a existência de cargas positivas e negativas, e ele inventou o primeiro para-raio. A gente fala que a invenção do para-raio, ela foi um avanço muito grande para as sociedades, porque a partir daí a gente pôde construir prédios mais altos, né? A gente tinha um equipamento que pegava o raio que poderia matar alguém, por exemplo, e jogava ele para a terra, e essa eletricidade não causava mal nenhum, tá? Nós tivemos também Luigi Galvani, que pesquisou os fenômenos elétricos ligados aos seres vivos. Esse foi bonitinho, gente. Por quê? Porque ele observou, lembra que a gente, ao estudar o sistema humano, nós percebemos, por exemplo, no coração, o coração não gera alguns pulsos elétricos, que é o que faz o coração bater? Esses pulsos elétricos também são gerados pelas nossas células nervosas. A gente tem também essa eletricidade sendo espalhada por todo o nosso corpo, tá? Porque esses neurônios, eles estão presos aos músculos. Então, Galvani observou que os seres geravam uma certa eletricidade. Foi o que a gente chama de bioeletricidade. Só que isso ele não conseguiu, não é... Ele achou que essa eletricidade era gerada somente pelos seres vivos. E a gente observa que não é, tá? Bom, Alessandro Volta concluiu que a eletricidade tinha origem nos metais e criou a primeira pilha voltaica, a pilha como nós conhecemos, né? Só que um processo mais rudimentar. Ele pegou folhas de material condutor, colocou um líquido também condutor ali no meio e conseguiu criar o primeiro gerador portátil, que foi a pilha. Foi Alessandro Volta. Michael Faraday, ele estudou as relações entre a eletricidade e o magnetismo. Seus estudos contribuíram para a produção do dínamo e do motor elétrico. Michael Faraday já fixou os seus estudos no que eu posso utilizar essa eletricidade que está sendo produzida de alguma forma. Assim como Thomas Edison, que criou a primeira lâmpada incandescente, claro que ela utilizava como fonte de energia a eletricidade. Bom, Nikola Tesla talvez tenha sido um dos mais criticados, né? Esse é um dos que eu acho mais interessantes, porque ele queria construir uma torre que
conseguisse liberar para as pessoas energia de forma gratuita. Então, num primeiro momento, ele teve um financiamento e depois esse financiamento foi embora, né? Porque os estudos dele não deram muito certo e o fato dele querer liberar a energia de forma gratuita para todo mundo não deu muito certo, né? Essa daí é uma imagem real de um experimento que foi feito na cidade do Colorado Springs. E a gente pode observar que o nome Tesla, ele é utilizado naquela bola de metal que gera um monte de eletricidade, né? Ele foi, assim, muito conhecido, mas não conhecido pelas coisas boas que ele fez, conhecida pelo insucesso que ele teve. Bom, gente, história da eletricidade é só isso. É mais assim para que vocês saibam, porque está incluído na nova base comum curricular, vocês conhecerem a história das ciências. Então, a gente fica por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês. Até o próximo vídeo.